Nós estamos aqui na estação experimental da Stafit Brasil com a pesquisadora Mônica de Bortoli para falarmos a respeito da incidência de manejos de doenças na soja neste ano. Mônica, tem se concretizado a expectativa que nós tínhamos e que pesquisa vinha falando a respeito desse ano, principalmente com relação ao ano de El Niño? Bom, olá a todos, obrigada, seja muito bem-vindo, Leonardo, à nossa estação experimental em Itaara. Sim, todas as previsões de que nós teríamos um ano mais chuvoso, com uma favorabilidade maior a doenças, está se confirmando, né? Então, safra passada, né, 22-23 foi um ano muito seco, porém nós tínhamos presença de ferrugem no nosso sistema, mas não tivemos condição para a epidemia acontecer. Esse ano nós estamos tendo essa condição. Então nós passamos por um inverno ameno, sem frio, que manteve muita soja voluntária no campo. E a ferrugem, como a gente sabe, o fungo biotrófico, ela se multiplicou nessa soja e ela apareceu muito cedo nas lavouras no Rio Grande do Sul. Nós tivemos relatos aí já em dezembro de área comercial afetada. Semana passada nós estávamos rodando pelas missões, encontramos já em áreas comerciais, em áreas maiores, o fungo esporulado. Então a preocupação é alertar o produtor, né? Porque nós tivemos uma janela de semeadura longa, então nós temos soja em vários estádios no campo. E isso nos leva a um cenário de que eu vou ter, para as sojas mais do tarde, para os ciclos mais longos, uma pressão maior de ferrugem até o final do ciclo. Nós temos um grande problema de manchas também, né? O que isso pode interferir e qual o significado disso para a cultura da soja? Bom, as manchas elas estão presentes no nosso sistema, são patógenos necrotróficos que sobrevivem no resto cultural. E nós temos uma mancha nova, que é a mancha-alvo, né, que é um problema já mais recorrente no Cerrado, mas que tem entrado no Rio Grande do Sul com uma agressividade interessante em algumas cultivares e nós temos uma preocupação grande com as manchas. O ponto é que essa lavoura que a gente está já em fechamento da entrelinha, ela já deve ter recebido a primeira aplicação pensando em manejo de manchas, né? Nós temos que entender que a epidemia da mancha ela se inicia a partir da plântula emergindo. Esse fungo vem da semente, vem do resto cultural, então o início da infecção acontece muito cedo, né? E nós estamos falando que a partir de agora, além das manchas, eu já tenho a ferrugem com uma condição de mais inóculo e com mais potencial dessa epidemia acontecer. Então eu tenho que construir os meus programas fungicidas pensando em robustez, triazóis com amplo espectro de controle nas primeiras aplicações, Proteo, Tebuco, que são ferramentas robustas também para ferrugem. Então, nessa construção de programas seguros. Então, hoje eu tenho ferramentas com novos triazóis, mefentrifluconazole, o próprio difenoconazole, que são ferramentas que para aplicações posicionadas em pré-fechamento, né? E nas próximas aplicações que a gente adote misturas com Proteo e Tebuco, porque eu já tem uma chance maior de ocorrência de ferrugem e esses são os triazóis que estão performando melhor sobre esse patógeno. E nas aplicações de fechamento de programa, que a gente tem a adoção também de uma morfolina e em todas as aplicações a adição de multissítio. A gente sabe que estamos vivendo aí uma escassez de multissítio no mercado, mas o multissítio num ano chuvoso, que a planta está se desenvolvendo muito rapidamente, que eu tenho uma favorabilidade maior a doenças, o multissítio tem um papel importante na manutenção dos residuais do programa fungicida. Então a adoção é importante. E se o produtor não tem esse fungicida, não chegou na hora de fazer a aplicação, ele está com a janela lá já no momento de fazer, o que é importante ele tomar de decisão ou existe alguma estratégia que ele possa adotar nesse sentido? O que a gente tem observado é que aplicações preventivas nos garantem mais residual dentro dos tecidos. Isso a gente fala já, a gente já está que nem vitrola enguiçada falando o negócio toda vez, né? Mas a aplicação preventiva, né? Então, maximizar o residual, buscar maximização dos residuais dos sistêmicos, isso é uma estratégia para a gente se desviar dessa escassez de multissítios no mercado, né? Então, o que a gente tem observado?
nesse caso, sem multissítio, sim, ser bastante sistemático na questão de intervalo de aplicações. Não fugir muito dos 14, 15 dias, muito mais do que isso. Por quê? Porque a planta, o residual está relacionado com o metabolismo. Então, quanto mais acelerado o metabolismo da planta, maior a velocidade com que ela degrada esse ingrediente ativo dentro dos tecidos. E eu tenho água e temperatura alta. Então, a condição de metabolismo das plantas está muito acelerada. Então, eu não tenho multissítio, não tenho de onde tirar multissítio, eu cuido para os meus intervalos ficarem no máximo de 14 dias, para que eu garanta que esse sistêmico seja absorvido pela planta, porque eu tenho o processo de degradação dentro dos tecidos bastante acelerados. Professora, nós temos aí alguns relatos de encarquilhamento de plantas de soja em algumas regiões, né? Você comentou a região das Missões. Já tem algum diagnóstico? O que pode ser dito sobre isso? Bom, a gente tinha uma ideia de fazer esse monitoramento desses sintomas, né? Que acontece bastante na região das Missões, e a partir de agora, né, na soja safrinha, ele se intensifica mais em algumas cultivares também. São sintomas que não têm um padrão, às vezes sintomas que acontecem em reboleira, sintomas que acontecem em plantas na linha, e o que acontece? Se verifica o encarquilhamento das folhas, o encurtamento do entrenó, e nós já fizemos uma série de análises, análise de raiz, análise de nematóide, e até hoje não temos uma conclusão precisa do qual é o agente causal, né? A desconfiança é uma virose, mas nós muitas vezes não temos ocorrência de insetos, então para nós, até hoje, é uma incógnita o que é o agente causal desses sintomas, né? Eu já ouvi relatos de produtores que viram impacto produtivo, né? Redução de produtividade nessas áreas de reboleiras, e outros que não conseguem ver o impacto, porque isso acontece geralmente em final de vegetativo, esses sintomas. Depois a planta consegue ainda colocar legumes e ir até o final em produtividade, mas a gente ainda não tem uma conclusão do que é o agente causal e se existe alguma forma de manejar esse tipo de sintoma de encarquilhamento nas folhas. Mônica, até a gente tem um clima um pouco diferente de quando foi a implementação da lavoura, né? A gente já está numa situação mais normal de Rio Grande do Sul, né? Com alguns lugares chovendo, outros não, com dias um pouco mais com janelas mais estendidas, um pouco sem chuva, e isso o produtor pode levar em conta para pensar nos intervalos de aplicação ou não. Ele tem que respeitar aqueles intervalos de em torno de 14 dias no máximo, porque nós temos aí agora, são 11 e pouco da manhã, nós estávamos andando na soja, aqui na lavoura, e a gente percebe ainda molhamento das folhas até esse momento, né? Sim, isso é um ponto que muitas vezes é a pergunta, né? Mas parou de chover, eu paro de ter condição. O que tem que entender é que num ano como esse eu tenho umidade no solo, e eu tenho condição, as noites estão um pouco mais amenas, eu tenho condição de formação de orvalho. E isso é suficiente para a epidemia se estabelecer e acontecer dentro da lavoura. Não necessariamente eu preciso de chuva, né? E isso explica também as altas pressões de manchas que nós tivemos nos últimos 2 anos secos. Foram 2 anos absolutamente secos e nós nos incomodamos muito com cercóspora no campo. Por quê? Porque ela se beneficia desse estresse que a planta está sofrendo, e com pouquíssima umidade ela ainda consegue infectar os tecidos e causar uma epidemia danosa, né? Então, para quem está pensando, para de chover, eu vou dar uma segurada na minha aplicação, mantenha os intervalos. Por quê? Porque eu estou numa corrida de colocar ingrediente ativo dentro dos tecidos antes do fungo chegar. Então, por mais que nós estamos vivendo aí uns dias de estiagem, está dando uma chuvinha aqui, outra ali, a chuva não foi, tem uma previsão de um volume, dá 1/3 do volume previsto, mas ainda eu tenho umidade no sistema. E não é a chuva a grande favorabilidade da doença, mas sim umidade na folha. E isso nós temos condição dentro das nossas lavouras. Mônica, muito obrigado por ter nos recebido, então é um prazer sempre conversar com vocês aqui, e a gente vai falando então. Muito obrigada, desejo uma boa safra, que a gente colha muita soja nesse ano, né? Porque a gente já vem de 2 anos muito difíceis no Rio Grande do Sul, e ficamos sempre à disposição. Um abraço.
Atenção! Produto perigoso à saúde humana, animal e ao meio ambiente. Uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um agrônomo. Informe-se e realize o manejo integrado de pragas. Descarte corretamente as embalagens e os restos dos produtos. Leia atentamente e siga as instruções contidas no rótulo, na bula e na receita. E utilize os equipamentos de proteção individual.